Olá a todos que estão assistindo a essa palestra. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela Oliveira, eu sou natural aqui de Fortaleza, Ceará, no Brasil, e eu sou uma pessoa que já há muito tempo tenho interesse e estudo o fenômeno dos objetos voadores não identificados. E eu sou bibliotecária, formada pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu tenho um blog onde eu faço artigos, publico traduções de análises, faço minhas próprias análises e publico minhas pesquisas sobre o fenômeno UFO. O meu blog eu vou deixar disponível aqui na descrição do YouTube para quem tiver interesse de assistir, de ler, de interagir. E eu também faço parte do grupo editorial da revista OVNI Pesquisa. Eu sou representante aqui do Ceará, do Nordeste. E também já fiz publicações e escrevi artigos para o portal Ufovia, de Minas Gerais. E hoje, nessa nova palestra, em 2024, eu venho tratar a respeito de uma temática que já é de um interesse meu há bastante tempo, que é a parte de documentação ufológica. E eu gostaria de tratar um pouco sobre os grupos de estudos a respeito dos OVNIs que existiram no Brasil e alguns casos que estão disponíveis no Arquivo Nacional, que são frutos dessa pesquisa das Forças Armadas, mas que, infelizmente, pela falta de interesse ou pela falta de condição, de manter essa pesquisa, de fazer um aprofundamento desses casos, elas são casos que poderiam ser grandes eventos da ufologia, que poderiam estar na literatura da ufologia no mundo até, mas que infelizmente a gente carece de informações por conta dessa falta de interesse, dessa questão do segredo, dessa questão do acobertamento que tanto prejudica a ufologia de uma maneira geral. Para começar a falar do assunto, eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o que é a ufologia, porque a ufologia ela não é apenas uma pesquisa que tende a vias científicas, ela também é um movimento social. Por quê? Porque assim, o fenômeno dos objetos voadores não identificados, ele é antigo, como a gente bem sabe, existem vários relatos de objetos estranhos ao longo da história. Porém, foi só após a Segunda Guerra Mundial, justamente no ano de 1947, que a ufologia ela se tornou o que ela é hoje. Por isso que nós chamamos o ano de 47 como o início da ufologia moderna. Como a ufóloga Coral Lorenzen falou em seus livros e suas memórias, ela conta que 1947 foi um ano atípico, porque foi como se o céu se abrisse e expulsasse todo tipo de coisa estranha. A gente tem relatos de casos, muitas aparições em 1947, um fenômeno mundial que se estendeu e várias partes do mundo relatavam a aparição desses objetos. E isso causava uma ansiedade muito grande na população, porque vocês imaginam, as pessoas tinham saído da Segunda Guerra Mundial, já estavam traumatizadas, e de repente esses objetos começam a aparecer de uma maneira
extraordinária nos céus do mundo inteiro, e as pessoas tinham muito medo que isso já fosse o prelúdio de uma nova guerra que poderia estar se desenvolvendo, que esses objetos poderiam ser uma nova arma ou uma nova aeronave vinda da União Soviética, e isso causava uma preocupação muito grande das pessoas, e as pessoas começavam a cobrar os governos uma resposta para as coisas que elas estavam vendo, porque não tinham nenhuma resposta, eles não tinham nenhuma explicação. E o que aconteceu? Por conta dessa falta de interesse dos governos em pesquisar, em falar sobre esse assunto, as pessoas, por si próprias, começaram a se unir em grupos para pesquisar por conta própria esses objetos voadores não identificados, né? E foi a partir daí que surgiu a ufologia, a pesquisa ufológica civil como a gente conhece hoje. Primeiramente, como um movimento social em resposta a esse fenômeno que assolava o mundo inteiro em 1947. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem o exemplo da Coral Lorenzen e seu marido, Jim Lorenzen, que fundaram juntos a APRO, lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona. E eles faziam boletins sobre o fenômeno UFO, não apenas nos Estados Unidos, como também em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o pesquisador ufólogo Dr. Olavo Fontes, que era amigo pessoal da Coral e do Jim Lorenzen, que foi uma pessoa que falou sobre os diversos casos que aconteciam aqui no Brasil e levou esses casos ao conhecimento do mundo inteiro, graças a esse trabalho em conjunto que ele tinha com o casal Lorenzen, certo? E, primeiramente, o fenômeno UFO, ele teve esse impacto social e cultural na nossa sociedade. E as pessoas, mesmo pesquisando por conta própria, elas pressionaram os governos, elas buscavam respostas, né, para aquilo que estava acontecendo. Então, a gente teve o caso do piloto civil Kennedy Arnold, né, que ele, sobrevoando o Monte Rainier em Washington, à procura dos destroços de um avião C-46, observou uma formação de 9 objetos voadores em forma de disco muito brilhantes, que ele comparou a discos saltando sobre a água. Esse termo, o Flying Saucer, acabou por virar disco voador, que é um termo, né, popular que as pessoas gostam de se referir ao fenômeno OVNI desde essa época. E foi graças ao Kennedy Arnold que a gente tem esse termo, né? Que ele foi o grande avistamento dele que tomou a mídia, tomou os jornais naquela época, ajudou a despertar nas pessoas esse interesse nas pesquisas dos objetos voadores não identificados, né? Então, como a gente sabe, o dia 24 de junho de 1947, ele é comemorado até hoje como uma lembrança do nascimento da ufologia moderna, como a gente conhece hoje. E assim, o fenômeno continuava e as pessoas pressionando o governo. Nós tivemos, primeiramente nos Estados Unidos, a primeira tentativa de pesquisa oficial dos objetos voadores não identificados, né, que começou com o projeto Grund, projeto Sign, e depois, em seguida, virou o famoso projeto Blue Book, né, que foi
pesquisado, que foi coordenado pelo famoso Joseph Alan Hynek, né, que era um cientista, um astrônomo que foi contratado pelo governo dos Estados Unidos. Quando ele chegou no projeto Blue Book, o interesse dele era de que ele ia desmentir todos esses casos, que aquilo ali não passava de uma histeria pós-guerra, que as pessoas estavam traumatizadas, as pessoas não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo no mundo. A gente já tinha também os primórdios do que seria a corrida espacial. Então, ele acreditava que aquilo ali era histeria em massa. Mas, quando o Hynek chegou no projeto Blue Book, que ele começou a pesquisar os casos, quando ele começou a ver o que estava acontecendo, ele foi deixando esse ceticismo de lado e foi vendo que realmente existia realidade naqueles relatos, que as pessoas realmente estavam vendo uma coisa que não tinha explicação. E ele via também que existia uma completa falta de interesse do governo dos Estados Unidos em divulgar a verdade e em explicar esses casos. Por muito tempo, o Hynek, com medo, né, da repressão que existia ali entre os militares, né, para ele desmentir os casos, por muito tempo ele se calou. Mesmo ele sabendo que muitos casos eram reais, ele não conseguia divulgar aquilo ali porque ele tinha medo de enfrentar os militares e acabar sendo desligado do projeto, né? Porque, por mais que ele estivesse vendo ali que o projeto Blue Book era uma farsa, né, para tentar desviar a atenção do público, tentar desmentir os relatos e as testemunhas, ele queria estar ali para poder conseguir dados, conseguir provas, conseguir, na sua pesquisa, uma forma de provar que aquilo ali era um fenômeno real e que estava acontecendo. Né? Nas décadas de 1940 e 1950, as ocorrências sobre objetos voadores não identificados eram discutidas em todos os lugares, não apenas pelos civis, mas também pelos governos. E, infelizmente, os governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, eles mantiveram essa política de acobertamento, essa política de segredo. E como a gente vai ver em seguida, essa é uma política que prejudicou muito a pesquisa científica dos OVNIs, porque quando você não abre a informação para a comunidade científica, para alguém tentar descobrir, desvendar aquele mistério, todos aqueles dados, todas aquelas informações acabam se perdendo. E era isso o que o Hynek ele tentava fazer. Ele tentava, como cientista que ele era, pesquisar os casos por si próprio e tentar, na medida do possível, provar que aquele fenômeno era real. Tanto que o Hynek, depois que ele saiu do projeto Blue Book, o projeto Blue Book foi encerrado, ele continuou na pesquisa ufológica e ele, até hoje, né, uma referência na ufologia, como a pessoa que criou a escala de contato imediato, né, contato imediato de primeiro, segundo, terceiro grau, que a gente conhece. As obras do Hynek até hoje também são referências para a ufologia, para qualquer pesquisador de ufologia no mundo inteiro. Então, depois do projeto Blue Book, nós tivemos o relatório Robertson, que, infelizmente, o relatório Robertson foi uma das pesquisas, né, entre aspas, que tentaram a todo custo desmentir e ridicularizar o fenômeno UFO perante a opinião pública. Porque uma vez que você vê um objeto, que você tem um testemunho, mas
todo esse assunto é ridicularizado, as pessoas não levam a sério, as pessoas fazem piada, as pessoas tendem a tirar você como uma pessoa perturbada, uma pessoa doente mentalmente, então você não vai ter interesse em divulgar essa sua história, né? Porque segundo o relatório Robertson, isso poderia, essa questão dos OVNIs poderia ser usada pela União Soviética como uma arma de guerra, uma arma de manipulação psicológica. Segundo eles, isso poderia acontecer, isso poderia ser prejudicial para a política dos Estados Unidos. Após o relatório Roberts, nós tivemos o relatório Condon. O relatório Condon foi feito na Universidade do Colorado e o cientista responsável, né, era uma pessoa que, infelizmente, já foi para o projeto com a sua cabeça já formada, né, de que aquilo ali era tudo uma grande piada. O Edward Condon, ele reclamou muito de estar encabeçando essa pesquisa. E assim, o relatório em si foi uma grande decepção para o público, para os cientistas, para os ufólogos e, infelizmente, ajudou a enterrar todas as pesquisas envolvendo OVNIs de maneira oficial nos Estados Unidos, né? Depois que o relatório Condon foi lançado, até mais recentemente, a gente não tinha nenhuma pesquisa oficial com relação a OVNIs vindo dos Estados Unidos, né? A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, entre outubro e novembro de 1968, montou um painel de especialistas para a avaliação do relatório sobre a presidência de Gerald Clemency na Universidade de Yale. A academia endossou o trabalho e as conclusões de Condon, apesar de que vários outros cientistas tinham diversas críticas com relação ao relatório. O cientista e também ufólogo físico atmosférico, Dr. James McDonald, escreveu diversos artigos onde ele criticava e apontava os diversos erros do relatório Condon e de como aquilo ali era um trabalho totalmente anticientífico. Era como se realmente fosse uma coisa fabricada na intenção de desmentir, de ridicularizar o fenômeno UFO. Então, infelizmente, apesar do clamor popular de que esse relatório ele era enganoso, acabou que ele ajudou a enterrar as pesquisas ufológicas oficiais do governo dos Estados Unidos, até mais recentemente. Né, como eu vou citar aqui o Dr. James McDonald a respeito desse relatório, a minha estimativa é que não há absolutamente nenhum progresso geral no sentido da investigação científica. O esclarecimento do problema dos OVNIs virá até as inadequações do relatório Condon, que são totalmente transmitidos de todas as maneiras possíveis. Pretendo dedicar todo o esforço pessoal possível para esse objetivo. E o NICAP, que era o grupo de pesquisadores de OVNIs do qual ele participava, está em processo de preparação para um extenso relatório de refutação. Então, consciente do potencial científico e da importância do problema dos OVNIs, que esta refutação provavelmente demorará a surgir efeito. Mas o relatório parece tão pouco preservativo de um bom trabalho científico, tão altamente vulnerável à crítica científica, que acredito que a sua influência negativa terá a vida curta. Essas são palavras do Dr. James McDonald, né? Infelizmente, né, essa declaração de 1969, como a gente sabe, o Dr. James McDonald acabou falecendo no ano de 1971, 2 anos depois, e infelizmente ele não pôde dar toda a sua contribuição para esse projeto, né, que ele vinha fazendo, que era justamente levar
a ufologia, levar o estudo dos OVNIs a um patamar científico como nunca visto antes. E, como eu falei anteriormente, até recentemente, a gente não via pesquisas sobre objetos voadores não identificados oficialmente pelos Estados Unidos, Então, foi só em 2017 que o público em geral, acabou tomando conhecimento através de um artigo do The New York Times, feito pela jornalista Leslie Kean, que o Pentágono tinha um projeto, que era o Advanced Aviation Threat Identification Program, ou Programa Avançado de Investigações de Ameaças Aeroespaciais, uma iniciativa investigatória financiada pelo governo dos Estados Unidos para o estudo dos objetos voadores não identificados. No dia 16 de dezembro de 2017, a jornalista Leslie Kean, Ellen Cooper e Ralph Blumenthal, veteranos jornalistas investigativos, publicaram no The New York Times uma matéria que veio causar um rebuliço na comunidade ufológica e renovar o interesse público sobre o tema. O nome do artigo era Auras Brilhantes e o Dinheiro Oculto, o misterioso programa de OVNIs e o Pentágono. Hoje é uma matéria histórica. A grande reportagem foi resultado de 1 ano e meio de uma extensa pesquisa e investigações por parte dos 3 jornalistas, mas que só se tornou possível porque 2 pessoas fizeram em 2017 o que David Grush faria em 2023, via público com denúncias. Como grande maioria do público já sabe, o David Grush, que foi um ex-oficial da inteligência e das Forças Armadas, ele veio a público e falou abertamente sobre essa política de acobertamento dos Estados Unidos a respeito do fenômeno OVNI, que haveriam não só pesquisas, como o governo americano teria em seu poder naves não humanas, inclusive até seres não humanos, que ele não fala essa palavra extraterrestre, ele fala não humanos. Então, assim, essas 2 pessoas eram Luiz Elizondo e Chris Mellon, e apesar dos nomes não significarem muito para os leigos no assunto, os seus cargos e ocupações foram que deram credibilidade às suas alegações. No caso do Luiz Elizondo, ele é um ex-agente especial da contra-espionagem e ex-diretor do Programa Avançado de Investigação e Ameaças Aeroespaciais, o EATIP. Ele serviu no Exército dos Estados Unidos por mais de 20 anos, seguido de 9 anos de trabalho na inteligência de defesa do Pentágono. Já em 2017, Elizondo renunciou ao cargo no gabinete subsecretário de Defesa para a Inteligência, citando suas necessidades de maior exposição pública e cooperação governamental para o estudo científico do fenômeno UFO. A gente, como viu aqui, foi graças a essa reportagem, a toda essa pesquisa feita lá em 2017, que a gente vê hoje pessoas como David Grush dando seu depoimento no Congresso dos Estados Unidos, arriscando a sua carreira e a sua reputação para falar de um assunto tão polêmico e tão controverso como esse, e afirmando ser real toda essa situação, todo esse acobertamento. A gente vê que agora, de tempos em tempos, o Congresso dos Estados Unidos ele faz um relatório a respeito das pesquisas recentes envolvendo os OVNIs, e recentemente surgiu até um relatório, agora no mês passado, que também foi bastante polêmico. E além do Congresso, nós também tivemos, ano passado, a NASA se interessando por esse assunto, juntando vários especialistas para a pesquisa dos objetos voadores não identificados, o que foi
algo histórico, né, no mundo, porque até então a NASA não tinha nenhum interesse no assunto e, inclusive, se negava a falar sobre objetos voadores não identificados, né? Então, o relatório da NASA, que é a Agência Espacial, né, americana, revelou, em setembro do ano passado, as mais recentes avaliações sobre avistamentos de OVNIs. Segundo a agência, muitas testemunhas com credibilidade, muitos aviadores, militares relataram ter visto objetos que não reconheceram no espaço aéreo dos Estados Unidos. O documento ainda diz que a grande maioria desses fenômenos já foi explicada, mas um pequeno punhado que não pôde ser imediatamente identificado como fenômenos naturais ou produzidos pelo próprio homem, esses eventos são agora chamados coletivamente de fenômenos anômalos não identificados, ou UAPs, né? Como a gente já sabe, o termo objeto voador não identificado, OVNI, ele vem gradualmente sendo substituído nos meios oficiais pela sigla UAP. A diferença deles para o que a gente conhece como OVNI é praticamente nenhuma, né? Só uma sigla que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos resolveram incluir tudo, né? Não apenas os objetos aéreos não identificados, como também supostamente OSNIs, né? Algum objeto no solo. Então, é mais comum hoje que oficialmente a gente identifique os termo OVNI sendo substituído pelo termo UAP. Durante a coletiva de imprensa, os cientistas disseram que não há razão para concluir que os relatórios existentes tenham qualquer fontes extraterrestres por trás dos UAPs, né, dos UAPs. No entanto, esses objetos devem ter viajado através do nosso sistema solar para chegar até aqui. Ou seja, o próprio relatório da NASA em si é uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele diz que não há provas de que esses UAPs eles são de origem extraterrestre, também no mesmo relatório ele supõe que esses objetos podem ter vindo de fora do nosso sistema solar. Então, se veio de fora do nosso sistema solar, teoricamente ele é extraterrestre, né? Embora a existência de vida extraterrestre não possa ser concluída pelos relatórios de hoje, né, uma possível tecnologia alienígena desconhecida operando na atmosfera do planeta Terra não é uma possibilidade que a NASA negue imediatamente. Então, tanto esse relatório da NASA como o último relatório do Congresso dos Estados Unidos, eles batem nessa mesma tecla. Nós não podemos provar que esses objetos são de origem extraterrestre, mas também não podemos provar que não são. Ou seja, eles escolheram, por algum motivo, ficar em cima do muro ali, né? De ser que estão dizendo que estão pesquisando o assunto, estão mostrando algum tipo de resultado, mas ao mesmo tempo não é o resultado que as pessoas esperam, não é o resultado que os pesquisadores esperassem que fosse, né? Porque como ufólogos nós acreditamos assim que uma agência, né, com cientistas, com todas as possibilidades que a NASA tem, ela poderia ser mais incisiva, ela poderia ser mais categórica nos resultados que ela traria a respeito desse estudo. E o que, infelizmente, não foi o que a gente viu, né? Então, assim, não apenas os Estados Unidos, como a gente acabou de ver, mas o Brasil também foi pioneiro nessa área de estudos de objetos voadores não identificados, né? Desde 1954, a Força Aérea Brasileira registrava contatos com objetos aéreos não identificados e supostos seres extraterrestres em território nacional. Até 1969, esses casos mais notórios eram apurados pelos militares
que iam a campo para confirmar os relatos e descartar o que poderia ser falso, poderia ser invenção. Com o grande aumento do número de ocorrências, a FAB entendeu que precisava de uma organização que estruturasse, que organizasse, padronizasse esses atendimentos, até como uma forma de entender por que o Brasil era um ponto de passagem para esse fenômeno OVNI. Surge então o CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, entre os anos de 1969 e 1972. Ele foi patrocinado pelo brigadeiro José Vaz da Silva, comandante da 4ª Zona Aérea, e coordenado pelo major Roberto Zani de Mello. O CIOANI foi sediado no quartel-general da 4ª Força Aérea na cidade de São Paulo e foi composto por militares da FAB, da Força Aérea Brasileira, que trabalhavam no local, mas também mantinham e executavam suas atividades normais referentes aos seus cargos, né? Colaboradores civis poderiam, né, fazer parte do órgão, mas com um sistema de voluntariado, sem pagamento de salário ou vinculação oficial. Para evitar especulações, as apurações inicialmente receberam a classificação de restrita e reservada, e os resultados eram apresentados diretamente ao Estado-Maior da Aeronáutica. Apesar dos militares irem a campo e deles fazerem a catalogação e fazerem a padronização desses relatos, não existia um grupo de cientistas que podia investigar isso a fundo, né? E, infelizmente, foi isso que prejudicou muito dos casos que foram investigados pelo CIOANI, né? Infelizmente, por sua vez, o CIOANI, ele emerge no critério de triagem dos relatos de testemunhas de atividades de OVNIs que seriam avaliados de acordo com o nível social, moral, educacional e cultural do relatante, e não por conta da solidez ou da evidência trazida. Tipo, os relatórios do CIOANI, que eu vou mostrar mais a seguir, né, eles tinham uma padronização que perguntava sobre a origem da pessoa, né, o status social da pessoa, se a pessoa tinha alguma formação, se não tinha, né. Os seus membros, eles não tinham um treinamento voltado para esse tipo de investigação. Tampouco a equipe do CIOANI contava com a presença de físicos, astrônomos ou engenheiros aeronáuticos. É justamente isso que eu gostaria de mostrar, né, nos relatórios de casos que foram muito interessantes, que poderiam ter sido grandes casos da ufologia, mas que, infelizmente, pela carência de pesquisa científica, pela carência de um grupo de físicos ou astrônomos, esses casos, infelizmente, acabaram por se perderem no tempo. Bom, provavelmente o estudo mais famoso a respeito dos OVNIs daqui no Brasil tenha sido a Operação Prato, né? Que foi uma operação militar que foi realizada pela Força Aérea Brasileira para a investigação de alegação de ataques de objetos voadores não identificados no município de Colares, no Pará. É uma história que marcou demais a ufologia, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Colares passou por uma situação de horror, que no ano de 77, objetos voadores não identificados atacaram pessoas, algumas inclusive chegaram a morrer, e a cidade ficou num estado de histeria tão grande que o prefeito ficou com medo que essas pessoas acabassem por tirar a própria vida. Então, escrevendo e pedindo ajuda ao governo federal, né, a Força Aérea foi
até lá e fez uma vasta pesquisa em Colares, né? E os objetos observados nos registros militares receberam a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, noticiados pela imprensa local e que alegavam ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de fenômeno chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977, foram realizadas 2 missões encabeçadas pelo coronel Wirangê Holanda, né, e que formou uma vasta documentação, e essa documentação ela se encontra hoje no Arquivo Nacional, disponível para quem quiser acessar. Porém, entretanto, muito do que se sabe da Operação Prato, principalmente pelo relato do coronel Wirangê, a gente sabe que muita coisa não foi para o público, não chegou ao conhecimento público, né? O Wirangê falou que, por exemplo, que existem centenas de horas de gravação desses objetos lá em Colares e a gente não teve acesso a nada dessas gravações, nenhuma, e as Forças Armadas elas também não se posicionam a respeito, não dizem onde estão, e muitas fotos também que poderiam ter sido liberadas, a gente sabe também que não foram. Então, assim, a Operação Prato ainda ela continua um mistério e a gente não tem assim uma esperança, nenhuma uma data para que isso seja liberado, porque ninguém nem sabe se isso será liberado algum dia, né? Infelizmente, como eu já venho falando aqui, esse sigilo, essa política de acobertamento, ela continua influenciando e ela continua atrapalhando muito a pesquisa ufológica. Porque imagine, um documento de 1977, esses documentos, esses vídeos, essas filmagens que porventura possam existir, elas já deviam estar à disposição do público. E infelizmente elas não estão. E ninguém sabe se um dia estará. Então, assim, eu vejo muito que a busca e a pesquisa ufológica, ela é uma busca também pela liberdade de acesso à informação e pela própria democracia em si. Porque quando esse tipo de informação é negada, isso fere os direitos básicos de uma democracia. Então, infelizmente, apesar de toda a campanha e de toda essa conscientização que a comunidade ufológica faz para liberdade de acesso à informação, para a liberação desses documentos, nós ainda temos que lidar com essa burocracia, com toda essa questão de sigilo, de acobertamento que não se sustenta. Os arquivos, os documentos que essas pesquisas aqui no Brasil elas geraram, para quem investiga, para quem lê os arquivos, nós encontramos algumas coisas que poderiam ter sido grandes eventos da ufologia, né? Poderiam ter sido pesquisados por cientistas, poderiam ter sido revelados como sendo uma coisa natural ou não, como sendo da Terra ou não, mas infelizmente a gente ficou basicamente só com os relatos, né? Então eu trouxe alguns casos, né, que eu achei interessante desses documentos, né, desses arquivos que existem vários outros, né, no Arquivo Nacional eles estão disponíveis. Esses aqui foram os que eu achei
mais interessantes, né? Esse primeiro documento que eu vou mostrar é do Cione. Ele é de 30 de junho de 1970 e ele fala sobre um incidente muito interessante envolvendo 4 pessoas em Florianópolis. Eu vou ler uma parte desse relatório para vocês. 4 comerciantes do Rio Grande do Sul viveram uma estranha e fantástica aventura quando viajavam no interior de Santa Catarina, perto da cidade de Paulo Lopes. A caminhoneta Kombi em que vinham de Novo Hamburgo foi suspensa a grande altura, agarrada como por um fortíssimo ímã existente na base de um disco voador e levada para um passeio maravilhoso e de um susto inacreditável. Depois foi deixada a um ponto bem mais distante da rodovia. Os 4 comerciantes, né, são José Gonzales, Anílio José da Silva, José Sidmar Barbosa e Moisés Couto. Contaram que corriam normalmente pela estrada quando, numa curva, depararam com um disco voador pairado a baixa altitude. Um jato de luz foi projetado sobre o carro, que ficou com todos os seus sistemas de comando desligados, inclusive sem luz. Quando foram novamente deixados sobre a estrada, muito mais adiante, viram o mesmo disco voador imobilizar também um caminhão cheio de carga que tinha chapa da cidade de Biguaçu. Logo que chegaram a Florianópolis, foram para um hotel Majestic e chamaram um médico. Depois, as autoridades fazendo um relatório minucioso. O disco voador tinha a forma tradicional, ou seja, descrita por pessoas de todo o mundo. Parecia mais como 2 bacias emborcadas uma sobre a outra e com orifícios lançando fortíssimos jatos de luz de cores variadas. As autoridades catarinenses instauraram um inquérito e realizam investigações. Um caso bastante incrível, assim, e um clássico caso de OVNIs em estrada, e que está aqui descrito, né, num dos arquivos do Cione, que, como vocês podem ver aqui pelo documento, ele descreve várias características das pessoas que foram testemunhas, horários, e assim, um caso que eu acho que poderia ter sido, né, pesquisado de uma maneira mais aprofundada, mas infelizmente, devido à falta de recursos, devido à falta de uma equipe científica, né, toda a questão também da tecnologia da época que não permitia, é um caso que hoje ele só existe mesmo pelo seu relato. Esse segundo questionário, ele é mais recente, ele não é do Cione, ele foi um dos que eu peguei lá no Arquivo Nacional. Eu acho um caso maravilhoso, que poderia ter sido um grande caso da ufologia, mas a gente, como sabe, infelizmente só vai ficar mesmo nos relatos, né? É um caso que aconteceu em 26 de fevereiro de 1987. É um caso envolvendo um navio da Petrobras, né, onde um objeto voador não identificado foi visto a uma distância de 20 metros, das cores vermelho, amarelo e azul. E, segundo o relato da pessoa que testemunhou, que a velocidade dele era mais rápida do que uma bala. O objeto, né, também foi registrado às 14 horas do dia 5 de março de 87. E uma vizinha da testemunha viu o objeto como uma forma de bumerangue na cor preta, voando em direção a um navio que fazia pesquisas para a Petrobras. Foi relatado que o marido dessa testemunha sacou de uma arma de fogo e esta não funcionou. Também o automóvel, que era um bugre, não deu partida. A observadora relatou ainda que as luzes piscavam e, quando chegaram sobre o navio, se multiplicaram e pararam de piscar. A luminosidade dos objetos era suficiente para iluminar todo o navio. A senhora testemunha diz estar apavorada,
pois sua empregada e mais 2 garotas tiveram relações íntimas com 3 tripulantes e notaram que os 3 tinham uma mancha vermelha como se fosse uma tatuagem ou uma marca na perna esquerda, próximo à virilha. Conta que os tripulantes, em torno de 25 pessoas, não se alimentaram, recusaram a alimentação e ficaram furiosos a ponto de serem violentos. A observadora deixou seu telefone para qualquer esclarecimento, podendo ligar a cobrar. Ou seja, a gente está vendo aqui um caso onde um objeto ele pairou próximo a um navio e que de alguma forma ele afetou esses tripulantes a ponto deles terem marcas físicas, né, como a testemunha diz, 3 desses tripulantes tinham marcas muito parecidas na virilha, uma mancha vermelha, e se recusaram a comer e estavam nervosos por possivelmente alguma coisa que eles viram e testemunharam. Então, esse é um caso que eu acho que é fantástico, um caso que poderia ter sido pesquisado, que poderia ter sido bem mais aprofundado, né? Provavelmente poderia até ser um possível caso de abdução, mas que infelizmente, né, devido todo esse problema de falta, né, de recursos técnicos, recursos científicos, são casos que ficarão apenas nos relatos. Bom, pessoal, para finalizar, né, o nosso tempo já está correndo, eu gostaria também de mostrar para vocês um caso recente que foi pesquisado, né, e divulgado pelo ufólogo Rony Vernet, que diz a respeito de supostos ataques por objetos voadores não identificados que estavam acontecendo a uma aldeia indígena no Acre. Então, assim, eu vou ler parte do comunicado que estão nos documentos da FUNAI, e para atualizar a quem não conhece, né, esse caso que, né, deixou a todo mundo assim muito chocado, porque pelas descrições ele se parece muito com o que era e o que foi a Operação Prato, né, o que aconteceu, o fenômeno lá em Colares. Então, assim, vimos por meio deste comunicar à Coordenação Regional da FUNAI do Vale do Jurá o avistamento de objeto não identificado na aldeia Apituxa. Este objeto foi visualizado várias vezes a partir do último dia 24. Trata-se de uma esfera de cerca de 4 metros de diâmetro que dispara feixes de luz, geralmente na cor azul. Os moradores da aldeia tentaram fotografar e filmar o objeto, mas não tiveram sucesso, já que enquanto se encontrava próximo ao solo, as máquinas simplesmente não funcionavam. As imagens fotográficas foram conseguidas apenas quando o objeto estava distante. No dia 24 do corrente, feixes de luz disparados pelo objeto acertaram algumas pessoas. Uma mulher atingida, inclusive, teve um episódio de aborto. Todas as atingidas, 3 no total, encontram-se neste momento enfermas, apresentando dor de cabeça e desequilíbrio sensorial. Uma delas sente o corpo em choque, graças ao trauma. A comunidade está preparando um relatório circunstanciado com as fotografias e melhores informações para apresentar à FUNAI. De todo modo, solicito à FUNAI que intervenha junto à Polícia Federal e ao Exército para tomar uma medida de observação para a identificação do objeto, já que a comunidade encontra-se em estado de insegurança. Ou seja, nós temos aqui um relato que se assemelha muito aos fenômenos que foram registrados em 1977 em Colares. Além desses documentos, tem outros, e assim, esse caso está sendo investigado pelo Rony Vernet e vem mostrar que o fenômeno ele continua basicamente igual. Sabe, nós temos aqui um episódio de aborto, né, de uma mulher que foi atingida e acabou por sofrer um aborto. Nós tivemos um caso muito semelhante também em 77, lá em Colares. Então, assim, gente, para finalizar, eu gostaria de mostrar a vocês que, além do fenômeno UFO ele ter
todo esse conteúdo e todo esse potencial de pesquisa, infelizmente, ele ainda continua sendo ignorado pelas autoridades científicas e, infelizmente, também continua sendo tratado como um segredo, como uma coisa a se ocultar pelos governos. E toda essa questão do acobertamento acaba prejudicando a pesquisa desses casos, né? Porque enquanto você deixa uma informação presa, uma informação escondida, você não permite que as pessoas, que o público, que a ciência possam tomar essa informação e possam pesquisar e possam, de uma certa forma, de alguma maneira, descobrir, né, do que se trata, sabe? Solucionar esses casos que tanto assombram, que tanto perturbam a cabeça, né, que tanto perturbam os nossos céus. Então, assim, gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente apresentando esses casos para vocês. E, como eu falei antes, eu vou deixar aqui embaixo nos meu contato do blog, meu e-mail, para quem gostaria, por algum motivo, quiser entrar em contato, quiser relatar alguma coisa, possa entrar em contato comigo e a gente conversa e a gente pode dar um início a alguma pesquisa, alguma investigação. Então, muito obrigada a todos que permaneceram assistindo.